Bom dia, querido e amado irmão da nossa PIB-VP. Estamos aqui para mais um dia de aula da nossa série Discípulo, da nossa EBD online, e estaremos falando hoje sobre mais um discípulo, o Simão Zelote. Para essa aula convidada teremos o nosso irmão Edson, que com certeza ministrará ao teu coração palavras vindo do céu. Esperamos de todo o coração que você seja abençoado por mais um dia, como tem sido até aqui. E lembrando você também que na terça-feira, dia 11, na próxima terça-feira, teremos a nossa live pelo Instagram, o canal da nossa igreja, para que você esteja ali participando, tirando todas as dúvidas, assistindo conosco também a explanação do professor. E tenho certeza absoluta que será mais um dia abençoado no teu coração. Para isso agora eu venho te convidar para a gente orar, para iniciar a nossa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pela série maravilhosa que tem sido na nossa vida, momento de crescimento, Senhor, para todos aqueles que têm assistido. Ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração e que muitas pessoas possam estar assistindo, Senhor, para receber mais uma porção da Tua Palavra. Obrigado por tudo, nos abençoe durante esse dia. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Olá, amados. Sejam bem-vindos a mais uma edição da EBD Online, série Discípulos, da Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a direção da EBD, que neste momento de isolamento social, propôs estudar as personalidades dos apóstolos de Jesus. Tema muito interessante. O meu nome é Edson e eu vou estudar com vocês o apóstolo, um dos últimos apóstolos, Simão o Zelote. Essa já é a 11ª lição dos estudos propostos. O personagem do estudo de hoje é Simão o Zelote. O texto base que vamos estudar nesta história, nesta lição, se encontra em Lucas 6, a partir do verso 12. São 6 versículos. E aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. A título de informação, nós vamos ver que Simão é um nome comum, e eu peguei algumas referências a respeito dos Simãos que a gente encontra na Bíblia. Simão Pedro é o mais conhecido de todos. Eu apenas coloquei 2 referências, porque se a gente for colocar, a gente vai tomar até a página de um slide inteiro. E ele é bem conhecido, é um homem bem popular, é um homem que, por sua personalidade, ele apareceu bastante. O outro Simão que eu coloquei é o Simão Sirineu. E as referências em Mateus 27, 32, Marcos 15, 21 e Lucas 22, Lucas 23, 26. Esse é o Simão que apareceu quando ajudou a Jesus carregar a sua cruz indo para a crucificação. O outro é Simão o fariseu, se encontra em Lucas 7, verso 40. Simão o leproso, Mateus 26, 6 e Mateus 14, 3. Para muitos estudiosos, esse Simão é o mesmo, porque as histórias têm algumas coincidências. Em Lucas 7, a partir do verso 36, Lucas relata uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com um unguento muito valioso. E Mateus 26, a partir do verso 6, e Marcos 14, verso 3, esse fato aconteceu em Betânia. João relata e dá uns detalhes, alguns outros detalhes que nós não vemos em Marcos 26, nem em Mateus 26 e nem em Marcos 14. O fato que João relata é o nome da personagem que ungiu os pés de Jesus, era Maria. O fato que se identifica
ou que são coincidência em relação ao que está relatado em Lucas. Era uma mulher que com seus cabelos enxugava os pés de Jesus. E em todos esses fatos era um vidro de alabastro, um vidro de unguento muito valioso. A diferença, em Lucas, a gente vê Jesus usando uma parábola para mostrar ao fariseu a respeito do perdão. Em Marcos, em Mateus e em João, era a respeito dos próprios discípulos. Mateus e Marcos falam dos discípulos que ficavam indignados pelo desperdício, enquanto João só cita o Judas Iscariote. Aí estão algumas semelhanças e algumas diferenças. Para mim, são dois fatos diferentes, são duas ocasiões diferentes em que Jesus foi ungido, foi homenageado dessa forma. O outro Simão, só João que relata, é o Simão, pai de Judas Iscariote. Nós vemos 4 referências a esse respeito. Simão, irmão de Jesus, se encontra em Mateus 13:55, Marcos 6:13. Esse fato foi quando Jesus, na sua própria terra, começou a ensinar, todos ficaram admirados. E a pergunta era, ele não é filho do carpinteiro? Não estão conosco a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs? E aí citou os irmãos de Jesus, e um deles era Simão. Tinha Judas, Tiago, José e Simão. Em Atos, capítulo 8, nós encontramos Simão, o mágico, aquele que, ouvindo a mensagem de Filipe, creu e foi batizado, e ficava de contínuo com Filipe. Só que ele precisava amadurecer a fé. E aí Pedro, vocês depois podem ver a história, devido ao fato de não ter entendido bem o Evangelho, ele precisou ser repreendido. Simão Curtidor, esse hospedou Pedro em sua casa, quando Pedro teve aquela visão sobre um cesto que desceu sobre ele. Esses são os Simãos que nós encontramos na Bíblia. Também dentro dos próprios apóstolos existem os homônimos. Simão Pedro tinha como homônimo o Simão Zelote. Tiago, filho de Zebedeu, tinha como homônimo Tiago, filho de Alfeu. Judas Tadeu tinha como homônimo Judas Iscariote. Nós temos poucas referências sobre Simão o Zelote na Bíblia. Nós vamos encontrar apenas 4 referências. E as 4 referências é quando ele é citado junto com os outros apóstolos, quando se faz menção aos outros apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos. 3 pessoas apenas relatam Simão o Zelote. Mateus, Marcos e Lucas 2 vezes. Em todas elas é quando fazem a relação dos apóstolos de Jesus. Não se encontra mais nada na Bíblia a respeito, a não ser que ele era chamado de cananita e de Zelote. O Zelote. Por que ele era chamado de cananita ou Zelote? Isso é um fato muito importante. E é a partir disso aí que a gente começa a conhecer alguma coisa sobre Simão, o Zelote. Mateus e Marcos chamam de cananita. Provavelmente esse termo não tem a ver com a sua origem. Não é uma referência à terra de Canaã ou à vila de Canaã. Os manuscritos mais antigos trazem a palavra canâneos, uma palavra grega que vem de raiz hebraica. A palavra hebraica é caná, que significa ser zeloso, ciumento, fervoroso, apaixonado. Portanto, cananita e zelote têm o mesmo significado, pois vem da mesma origem. Para que a gente possa entender e se aprofundar mais naquilo que a gente vai falar aqui sobre os zelotes, é importante a gente saber que existiam alguns partidos importantes na época de Jesus na Judéia. O primeiro deles, e o mais conhecido, era um dos fariseus, seguidores inflexíveis da lei, eram religiosos fundamentalistas. Eles tinham o dever de ler e interpretar a lei para o povo. Depois vem os saduceus, eram liberais religiosos, negavam tudo que fosse sobrenatural, não acreditavam na ressurreição, eram ricos, eram aristocráticos e muito influentes. Na época eles eram responsáveis pelo templo. Sobre os essênios, a gente não encontra nenhuma informação na Bíblia. A informação que a gente encontra é dada pelos historiadores José, que era um historiador judeu, e Filo. São descritos como ascetas e celibatários, que viviam no deserto e dedicavam a vida ao estudo da lei. Eles preferiam viver de uma forma a não dar importância às coisas materiais. Os zelotes, que é o nosso objetivo, eram mais voltados para a política do que outros grupos. Eles odiavam os romanos e seu objetivo era se livrar
da ocupação romana. Existe a possibilidade de que os zelotes tenham se inspirado na atitude dos macabeus. E os macabeus a gente não vai encontrar na Bíblia, é um livro que se encontra na Bíblia católica, e esse período dos macabeus foi um período interbíblico. Os macabeus se revoltaram quando o Antíoco IV, que é um dos generais gregos, chegou a profanar o templo sacrificando um porco. Matatias, que era um sacerdote na época, matou todos aqueles que estavam ali dentro por parte dos gregos. Foi uma ação tão rápida que os gregos não tiveram nem como reagir. E também o sacerdote, o judeu, que ia prestar, que ia fazer esse sacrifício. Depois ele teve que fugir. Ele tinha 5 filhos, um deles se chamava Judas Macabeu. E eles fugiram para as montanhas. De lá, eles conseguiram repelir os gregos. Porque para os gregos seria difícil, para os soldados gregos seria mais difícil lutar nas montanhas. E isso, com o tempo, eles conseguiram refutar os gregos da Judéia. Os zelotes surgiram depois, mas bem provável que tenham se inspirado na ação dos macabeus no período em que eles tomaram conta da Judéia, na época dos gregos. Os romanos tomaram o poder e assumiram aquela área toda no ano 64 a.C. Voltando, esses eram os principais grupos na época de Jesus: os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Os zelotes, como partido político, eram extremamente radicais. Eles tinham um amor pela pátria, tinham um zelo pela lei. Eles eram idealistas, na sua inflexibilidade não admitiam ser dominados por povos pagãos. Segundo a história, este grupo foi organizado por Judas de Gamala, em alguns lugares chamados de Judas Galileu. Ele é citado também lá em Atos 5,37 por Gamaliel, quando argumentou com o Sinédrio, que estavam planejando matar alguns dos apóstolos. E aí Gamaliel tomou a palavra, argumentou com o Sinédrio a respeito de líderes que apareceram antes de Jesus Cristo e que carregaram muitas pessoas após si. Mas logo que eles morreram, essas pessoas se dispersaram. E no caso de Jesus Cristo fosse a mesma coisa, também os apóstolos, os discípulos iam se dispersar. Mas se fosse da parte de Deus, os próprios Sinédrios poderiam se achar combatendo contra o próprio Deus. O fato referido aproximadamente no ano 6 da era cristã. Quirino, nosso conhecido, Lucas narra lá no capítulo 2, era governador nas províncias romanas da Síria e da Judéia. Em sua ordem, o censo tributário entre os anos 6 e 7 da nossa era foi publicado. Isso aumentou a fúria dos judeus, que já estavam indignados com toda a carga de impostos que lhes era imputada. E, liderada por Judas de Gamala, uma rebelião contra os romanos explodiu através desse grupo radical, os zelotes, com guerrilhas e atos de terrorismo contra os romanos. Os zelotes entendiam que pagar tributo a um rei pagão era uma traição contra Deus. Roma, com sua força, coibiu este ato de forma enérgica. Judas foi morto e seus filhos crucificados. Os zelotes passaram a agir de forma clandestina, tornaram-se fora da lei. Quando eram capturados pelo exército romano, sofriam as piores torturas. O Império Romano era seu principal alvo. A intenção dos zelotes era expulsar os romanos da Judéia. O que é impressionante neste grupo é seu fervor, sua paixão pela causa, sua lealdade aos ideais. Pela causa de Joséfo, eram capazes de suportar as piores dores físicas, bem como a perda de familiares e amigos em obediência à lei judaica, onde não aceitavam outro Senhor a não ser o Deus de Israel. Veja o que Joséfo diz a respeito dos zelotes. Judas, o Galileu, foi o fundador da 4ª seita da filosofia judaica. Tais homens concordam em todas as outras coisas com as ideias farisaicas. Contudo, possuem uma ligação inviolável com a liberdade e dizem que Deus é o seu único governante e Senhor. Também não se importam em morrer qualquer tipo de morte e nem fazem conta da morte de seus parentes e amigos. Nem tal medo pode levá-los a chamar qualquer homem de Senhor. E uma vez que sua única e imutável resolução é conhecida de muitos, não irei mais me demorar em tal assunto,
Também não temo que qualquer coisa que eu tenha a dizer a respeito deles venha a ser duvidada, mas sim que minhas palavras fiquem aquém da determinação demonstrada por eles em face da dor. Dá para entender até onde eles podiam chegar em relação a isso. Com a dispersão após a morte de Judas, uma nova estratégia de ação foi posta em prática. O partido tornou-se um movimento secreto. Seus atos de terror passou a serem mais seletivos e cautelosos. Surgiram os sicários, do latim sicarius, que quer dizer homens da adaga. Este era um grupo de assassinos secretos. Eram chamados de homens da adaga por causa das adagas curvadas que carregavam nas dobras de suas vestes. Eles gostavam de implantar terror. Eram os terroristas da época. Se a gente pensa que terror é coisa moderna, naquela época já existia terrorismo. E os romanos, eles tinham medo disso aí. Por isso que quando encontravam alguém, eles aplicavam a maior tortura possível para ver se conseguia dissuadir aqueles que ainda estavam no grupo. Aqui está a forma das adagas, ou seja, do punhal que eles usavam na época. É um punhal pequeno, mas de uma eficiência muito grande. Na mão de quem era treinado, isso aí era mortal. Eles tinham o hábito de se aproximar furtivamente de seus alvos, seja um político romano, soldado romano ou qualquer outra pessoa considerada por eles inimigos da nação. E chegavam por trás e o feriam pelas costas, entre as costelas, perfurando habilidosamente o coração. Depois saíam misturando-se à multidão, cometiam seus crimes e se refugiavam em áreas remotas da Judéia. Por que Simão seguiu a Jesus? A princípio, poderíamos pensar que quando Jesus, voltando um pouco no método e como Jesus escolheu os seus apóstolos e quando escolheu os seus apóstolos, poderíamos pensar que quando Jesus começou seu ministério, escolheu imediatamente seus discípulos para serem apóstolos. Estudando a Bíblia com mais atenção, percebemos que não foi bem assim. Quando Jesus começou seu ministério, muitas pessoas o seguiam. Ele era impressionante. Jesus tinha milhares de seguidores. Vemos isso na multiplicação dos pães, que está relatado em Mateus 14, 11 a 21. Quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando a gente fala que Jesus, ao escolher os 12 apóstolos, o seu ministério já está em andamento há algum tempo, é o que a gente percebe em Lucas 12, o texto que a gente usou como texto base. Ele subiu a orar e passou uma noite inteira em oração. Segundo John MacArthur, em seu livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, ele fala que a oração de Jesus era a oração de Deus, era um conselho divino entre as pessoas da Trindade a respeito daquilo, dos planos que eles tinham para a humanidade. E a oração de Jesus era não para que fosse orientado nas escolha dos apóstolos, porque ele, como Deus, era onisciente e ele sabia quem ele havia escolhido, já tinha quem eles haviam escolhido, mas sim que eles nenhum se perdessem, sim que eles fossem guardados do maligno. Jesus tinha dezenas e centenas de discípulos. Em certa ocasião, ele envia 70 discípulos em missão. Está lá em Lucas 10. Lucas menciona as discípulas de Jesus. Lucas está no capítulo 8. Muitas pessoas seguiam Jesus com motivações diversas. Simão, creio, era um desses seguidores. Ele conhecia as profecias. Quando eu creio que ele tinha motivação que não era a correta. E isso foi mudado posteriormente. Simão era um desses seguidores. Ele conhecia as profecias e a esperança dele como patriota era ter encontrado o restaurador de Israel. No início, Jesus com seus ensinamentos, com os milagres que realizava, eu penso que todos que o seguiam achando que tinham encontrado o Messias que havia de restaurar Israel, trazendo a sua glória salomônica. Mas Jesus sempre em suas mensagens sempre diz: o meu reino não é deste mundo. Há quanto tempo Simão vinha seguindo Jesus? Outro fato impressionante é que existiam pessoas de todas as classes sociais e de forma
de pensar e agir diferentes. 2 discípulos, eles me chamam a atenção especial. Mateus e Simão, no mesmo grupo. 2 opostos em militância. Enquanto Simão tentava libertar o povo, o seu povo, dos pagãos, ou de qualquer domínio pagão, os zelotes achavam que só Deus era Senhor. Mateus recolhia impostos em benefício de Roma. 2 opostos, sendo que um era radical. Depois de tanto ouvir as palavras, em outras circunstâncias, Mateus poderia ter sido vítima do próprio Simão, mas isso não aconteceu. Depois de tanto ouvir as palavras impactantes de Jesus, Simão, que era filiado a um grupo terrorista, foi transformado. Aquele homem que antes matava e morria por sua militância, encontrou uma causa mais nobre pela qual valia a pena morrer. O homem que exalava ódio agora inspirava amor. Parece insano o mestre escolher alguém filiado a um partido violento para um ministério tão nobre. O Senhor não olha como nós olhamos. Ele conhece o coração. Olha o que Samuel ouviu da parte de Deus quando ele saiu para ungir Davi como rei. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Jesus sabia que Simão era um homem confiável. Um outro fato que nos leva a entender por que Jesus agiu assim. Jesus procurou homens frágeis, Jesus procurou homens comuns, aonde a maioria das vezes que a gente vê alguma menção a algum dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, são sobre suas fraquezas. Isso serve para nos encorajar. Eles não eram diferentes da gente, no entanto, se tornaram os homens mais importantes da história cristã. Eles foram os fundadores da igreja e terão seus nomes gravados nos pilares das 12 portas da cidade celestial, onde julgarão as tribos de Israel. Isso está lá em Apocalipse. O apóstolo Paulo, ele quando cita o chamado e vocação dos santos, em 1 Coríntios 1, a partir do verso 25, escreveu o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Não são muitos os fortes, não são muitos os sábios e nem os poderosos, mas são pessoas humildes, são pessoas que têm um coração aberto para receber e fazer a vontade de Deus, que são chamados para o reino. Várias fontes históricas afirmam que depois da destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70 depois de Cristo, Simão pregou o evangelho no norte e nas ilhas britânicas. Não existem relatos confiáveis sobre o fim de Simão, mas todos apontam que ele foi martirizado por pregar o evangelho. Algumas formas de morte usadas naquela época era esfolamento, era ser arrastado pelas ruas, era ser flechado, e uma das mais comuns era a crucificação, e uma das mais dolorosas. E em alguns historiadores, eu não coloquei aqui, mas há historiadores que especulam o fato de Simão o Zelote ter morrido cortado ao meio. É uma forma também muito cruel, porque as pessoas eram colocadas de cabeça para baixo para que pudesse demorar mais a perder a consciência, enquanto ele era cortado de comprido, entre as pernas até chegar à cabeça.
Outros já falam que ele também morreu crucificado. Para alguém que morreu por uma causa de libertação política, ele encontrou uma causa muito mais nobre na qual poderia dar vida. Para alguém que matava, ele dava vida para trazer vida a outras pessoas, informar a esperança de vida eterna em outras pessoas.